Beleza? Vamos avançar então. Eu quero ler com você Números 14, 23 e 24. Números 14, 23 e 24. Presta muita atenção aqui nessa introdução. Diz assim a palavra do Senhor, Números 14, 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, grita aí, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu vou te dar mais uma chance, preste bem atenção. Nenhum deles verá a terra que com juramento, quer dizer, Deus jurou, prometeu aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá a terra, conquanto eu prometi. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Grita aí de novo, outro espírito. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos diante da tua poderosa palavra, ó Deus, a espada de dois gumes. Senhor, faz essa cirurgia no nosso coração, no nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, muda nossa mentalidade, transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Como igreja, Senhor, nós declaramos a tua palavra que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Declaramos que toda a obra do diabo já foi destruída em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque está escrito que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e em todo o poder de Satanás, e nada nos causará dano. Obrigado, Senhor, porque nós estamos livres para receber a tua palavra nessa noite em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda mais uma vez bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então presta bem atenção, porque esse é um momento, não é, muito importante da história ali de Israel, quando eles chegam, aquela primeira geração chega para conquistar a promessa, para chegar na terra que Deus prometeu aos pais deles. E a Bíblia diz então que Deus fala que eles não vão entrar, porque eles desprezaram o Senhor. E aí ele fala assim, mas o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Acho muito interessante isso. Agora presta bem atenção aqui, irmãos, para a gente entender. Quando eles saem do Egito, nós sabemos que o Egito representa o mundo, né? Tá na Bíblia, representa o mundo, que nós saímos do Egito, nós já saímos do mundo. E quando eles passam pelo Mar Vermelho, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, que o Mar Vermelho representa o batismo. Não vou perguntar aqui quem já foi batizado, mas a Bíblia diz, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então é naquele momento do batismo, naquele momento de aliança. O batismo não é um enfeite da igreja, o batismo é um momento de aliança, uma aliança pública com Jesus. É naquele momento, irmãos, que a gente é salvo, que a gente é justificado. Quem está me entendendo? Claro, se por alguma razão eu não posso ser batizado, como aquele ladrão da cruz ali, né? Batismo hoje, viu? Se você conseguir descer daí, vai ser salvo. Não, né? Mas se eu posso ser batizado, eu tenho que ser batizado. Quem está comigo aqui? Então o mundo, o Egito representa o mundo. Esse povo sai do mundo, sai do Egito, passa pelo mar, são batizados, aí eles vão atravessar agora o deserto, que são as nossas experiências, Deus tirando de dentro de nós o mundo, não é? Eles saíram do mundo, mas o mundo ainda estava dentro deles. Então naquele processo ali do deserto, Deus estava tratando eles. Maravilha. Aí eles chegam diante de Canaã. Irmãos, e eles não entram em Canaã. Então o que eu quero te mostrar aqui? Que Canaã é a nossa vida vitoriosa aqui na terra. Canaã não é o céu. Canaã é a nossa conquista. Não é a gente encontrar o nosso propósito, a gente conquistar aquilo que Deus prometeu para a gente ter uma vida plena, uma vida próspera. Quem está me entendendo? Então essa é a nossa Canaã, irmãos. E eles jamais, essa geração jamais desfrutou da sua Canaã, conquanto eles deixaram o mundo,
conquanto eles foram batizados, conquanto eles viram muitos milagres no deserto. Eles viram a obra de Deus no deserto, mas eles jamais, irmãos, foram plenos, jamais conquistaram aquilo que Deus tem para eles. Tem alguém me entendendo aqui? Então, pastor, eu já saí do mundo, maravilha. Pastor, eu fui batizado, eu sei que eu fui salvo, eu tenho certeza da minha salvação. E você foi mesmo, foi justificado pelo sangue de Jesus mesmo. Pastor, eu já vi tantos milagres na minha vida, e eu acredito na sua caminhada pelo deserto. Mas isso, irmãos, não quer dizer que você está garantido que você vai desfrutar da sua Canaã. Porque esse povo não desfrutou. Eles eram filhos de Deus, eles estavam debaixo de promessa. Deus fala para eles assim: olha, vocês não vão entrar na terra que eu prometi dar para vocês e para a descendência de vocês. Vocês não vão entrar. Por quê? Porque vocês não perseveraram em me seguir. Mas o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Essa palavra espírito no hebraico, ruach. Diga comigo, ruach. Essa palavra significa mentalidade, não é? Hoje se fala muito de mindset, né? Ou mentalidade. Então, eles tinham uma mentalidade, irmãos, aqueles 10 espias e toda aquela geração, uma mentalidade de escravos. Eles se viam como gafanhoto. A gente chama isso de síndrome de gafanhoto. E presta bem atenção, muita gente que não está entrando na sua Canaã, e todo mundo aqui vai entrar na sua Canaã, diga em nome de Jesus, não é? É sobre isso essa palavra. Você vai entrar na sua Canaã, eu vou entrar na minha Canaã. Tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou desfrutar, não é? Aqui na terra, em nome de Jesus. Jesus disse assim, os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tanta coisa por amor de Ti e do Evangelho, o que é que nós vamos receber? Jesus disse assim: vocês vão receber 100 vezes mais ainda nesta vida, e no porvir a vida eterna. Então acaba com essa história de quando eu morrer, aí sim eu vou andar nas ruas de ouro, e eu vou para Nova Jerusalém, portão de pérola, e não sei o que lá. Aqui eu posso ser miserável, desgraçado, mas lá no céu. Irmão, isso é uma ideia do Satanás. Porque Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus tem, a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida abundante. A vida eterna já começou e começou aqui, amém, queridos? E vou te falar uma coisa, e uma das razões disso é porque a igreja precisa disso. Para a igreja romper, para a igreja conquistar o que ela tem que conquistar, vocês têm que prosperar, irmãos. Até o Ariel falou ontem, eu achei interessante ele falando aqui ontem no Dipley, né? Esses países, né, que pregam tanta bobagem, né? Eu nem vou entrar nessa questão política, nem vou falar, mas rapaz, os caras estão nadando na grana, por isso que eles crescem. Irmãos, nós precisamos romper, acabar com essa mentalidade de gafanhoto. Diga para esse crente que está perto de você assim: você não é um gafanhoto, você é um filho de Deus. Então olha aqui para mim, presta atenção. Olha como que é essa síndrome do gafanhoto. Se tiver alguém com algum sintoma desse me procurando no final, nem vai precisar, porque você vai ser curado aqui durante a palavra. Então, o cara que tem a síndrome ou a doença do gafanhoto, a mentalidade do gafanhoto, né? Esse mindset de gafanhoto, ele só pensa em derrota. Números 13:31 fala que eles falaram assim, o relatório deles: nós não poderemos. Já viu isso? Eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo. Já viu gente que só fala assim? Uma coisa difícil, está muito difícil. Irmão, isso é a síndrome do gafanhoto. O espírito do Caleb, a mentalidade, não é? Que eu quero falar hoje aqui com vocês sobre essa mentalidade aprovada por Deus, não é? Inclusive é o nosso tema, é a mentalidade que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. Ele pensa assim. Então, a síndrome do gafanhoto: não podemos subir. Aí depois, o que mais? Complexo de inferioridade, né? Que eles falam assim mesmo: o povo que está lá na terra é mais forte do que nós.
Sabe, gente que só se vê pequeno e vê os outros poderosos. Os outros, irmão, tudo que tem dentro de você tem no milionário. Quem está me entendendo? Nós somos idênticos por dentro, iguais por dentro, né? Se tem uma coisa que iguala todo mundo, é a morte, né? Iguala todo mundo fica igual. Então, irmão, não tem dessa não, de você se sentir pequeno. Você é filho de Deus, né? Então, outra coisa que tem na síndrome do gafanhoto, ele é pessimista. Sabe aquelas pessoas que ficam dizendo, ele fala assim, diante dos filhos de Israel, infamar a terra. Falaram mal da terra, mal difícil. Não vai não, a terra que devora os moradores. Muito gigante, difícil demais, não vamos conseguir. Já viu gente assim, que é crítico, que sempre está falando ao contrário, está todo mundo dizendo, vai dar certo, vamos lá, e o cara, ó vida, ó morte, ó azar. Quem está me entendendo? É a síndrome do gafanhoto. Ele tem uma visão distorcida da realidade. Olha o que ele fala, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eles também nos viram assim, como gafanhotos. Como assim? Se eles eram espiões, eles estavam ali secretamente. Se alguém tivesse visto eles teriam sido mortos. Então ninguém viu, era eles que pensavam assim. Se olhavam no espelho e viam um gafanhoto. Quer dizer, então irmãos, esse pessoal tudo morreu no deserto. Tinham promessas, saíram do Egito, foram batizados no mar. Tiveram tantas experiências, tantos milagres que eles viram, irmãos, na caminhada do deserto. A água saiu da rocha, codornas caíram do céu para alimentá-los. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram as pragas do Egito. Eles viram tantas coisas nessa caminhada deles. Mas eles não entraram no melhor de Deus. Eu disse, não, irmão, nesse dia dos pais eu quero dar de presente isso para os pais aqui. Nós como pais, nós como líderes da nossa família, nós temos que conduzir a nossa casa, irmãos, para o melhor de Deus, não é? Imagina você chegar lá no céu e você descobrir a casa que você deveria ter tido, não é? Quem você deveria ter sido, a influência que você deveria ter tido na terra. Era essa a sua história, meu filho. Mas como assim? Era essa a sua história, você era para ter sido o presidente do Brasil. Não era para ficar só reclamando do presidente, era para você ser o presidente. Você não foi, você não entrou. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, eu quero falar sobre isso com vocês hoje. A mentalidade aprovada. Grita aí, mentalidade aprovada. Meu servo Caleb tinha outro espírito, tinha outra mentalidade, tinha uma mentalidade aprovada. Então eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre 3 atitudes, irmãos, que a gente tem que ter para ter essa mentalidade aprovada por Deus. Quem quer conquistar a sua Canaã? Não é? Quem quer ter essa mentalidade aprovada por Deus? Quem quer ser curado dessa síndrome do gafanhoto? Não é? Essa síndrome do pessimismo, sabe, do complexo de inferioridade. Não, nós temos que ser curados disso hoje em nome de Jesus. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu vejo na vida do Caleb, não é? Na verdade o Caleb e o Josué juntos, né? Porque foi só eles dois que entraram daquela primeira geração. Então só eles dois que sobraram, o resto tudo morreu no deserto. Então vamos lá. A primeira coisa, leve a sério a palavra de Deus. Vamos gritar isso bem forte, bem forte. Bora gritar isso. Leve a sério a palavra. Irmão, a primeira coisa aqui, leve a sério a palavra de Deus. Olha o que diz aí em Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Aqueles que estavam dizendo, não vai dar, nós não vamos conseguir, eles são muito grandes, eles têm muitos carros de ferro, nós somos como gafanhotos, olha, a terra devora os moradores, não vai rolar. Então, o que é que o Caleb fala? Caleb manda todo mundo calar a boca. Né? Na tradução da linguagem de hoje, ele fala assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, ou seja, vamos, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora presta bem atenção aqui, irmãos. Por que o Caleb está falando isso? Só porque ele é um cara que fala positivamente? Não, irmãos, ele está firmado nas promessas que ele recebeu. Entende o que eu estou falando?
Por isso que a gente tem que ter um relacionamento com a palavra. Então ele sabia, estava escrito lá em Números 13:1, o Senhor disse a Moisés, o Caleb estava lá, todo daquele povo estava lá então, não é? Envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então eles só tinham que olhar, Deus mandou, e eles tinham que voltar e dizer, vamos lá, porque Deus já deu. Deus já deu. Então o Caleb diz assim, certamente nós conquistaremos. Por quê? Ele diz, porque da boca para fora, só porque ele tinha pensamento positivo? Não, irmãos, ele disse isso firmado na palavra de Deus. Deus tinha dito para Moisés, eu dei a terra. Então ele disse, gente, vamos lá, a terra é nossa, não é? E também, e lá em Levítico, no livro da lei, 20:24, não é? Olha só o que diz, a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu vos la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então, irmãos, se Deus já tinha dito que a terra era deles, então eles não tinham que ficar com essa conversa de que estava difícil, de que eles não iam conseguir, que os caras eram muito grandes, que eles eram como gafanhotos. Eles tinham que falar como o Caleb falou. Foi o que o Caleb falou? Certamente nós possuiremos, não é? Fala assim, certamente eu vou entrar na minha promessa. Não é? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos. E o que é fé? Fé é acreditar no que Deus disse. O que é fé? Deus disse, então é verdade. Então era isso que o Caleb estava pensando. Então, a mentalidade que agrada a Deus, a mentalidade que Deus aprova, né? Por isso que a Bíblia diz assim, essa geração não entra, só entra o Caleb, porque nele tinha outra mentalidade. E como que é essa mentalidade que entra e conquista Canaã? Como é que é? É a mentalidade que respeita, que leva a sério a palavra de Deus. Você está na palavra? Está na Bíblia? Tá. Então, meu irmão, já era. Já deu certo. Certamente já deu certo. Quem está me entendendo? Amém? Então, olha só, olha aqui para mim. Então, um estilo de vida, de meditação na palavra, faz com que tenhamos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Não é? E quando a gente realmente tem um relacionamento com a Bíblia, esse compromisso, a gente leva a sério, a gente gasta tempo para estudar a palavra de Deus, irmãos, a gente vai ter a mente de Cristo, e a gente vai assimilar os valores do reino de Deus. Olha o que diz Provérbios 28:9, que vem, presta bem atenção, eu não coloquei lá, eu lembrei dele agora, quando eu estava subindo, que fala assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Eu quero só que você anote, depois você consulta na sua casa. Provérbios 28, versículo 9. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo, eu estou orando, jejuando há 40 anos. E eu nunca recebi isso. Você tem um relacionamento com a palavra de Deus? Você está firmado numa promessa clara para você estar orando essa oração? Ou é só porque você quer? O Caleb está dizendo assim, gente, já deu certo. Não vai dar certo não, já deu. Porque Deus disse que a terra é nossa. Ele manda todo mundo calar a boca. Os caras estão dizendo, não vai dar, não vai rolar, terra que devora os moradores. Rapaz, isso não está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia que a terra que devora os moradores? Onde que está na Bíblia que nós somos gafanhotos? Onde que está na Bíblia que nós não vamos vencer porque eles são gigantes? O que está na Bíblia é que Deus deu a terra. Então, certamente prevaleceremos contra ela. Então, aquele que desvia o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Não está dizendo que a oração não vai, que é uma oração ineficaz, que não é uma oração que é muito bem recebida no céu. Não está dizendo nada disso, está dizendo que a oração é abominável. A pessoa está orando lá uma oração que não está baseada na palavra de Deus. É uma oração que incomoda, é uma oração que Deus sente enjoo, abominação. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus tem que habitar? Ricamente. Então, esse negócio de dar uma lidinha na Bíblia, crente que dá só uma lidinha na Bíblia de vez em quando, não, irmão. Primeiro que ela tem que habitar, ou seja, você tem que lembrar.
Você tem que decorar versículo. Você tem que saber onde que está. Você tem que ter uma base bíblica. Entende o que eu estou falando ou não? E aí, habitar. E não é habitar só um pouquinho. É habitar ricamente. Habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Eu estava lendo hoje de manhã cedo, quando João deita no colo de Jesus para ouvir uma palavra. Ele quer saber, não é? Alguém fala assim, pergunta para Jesus, quem é que vai traí-lo? Ou seja, a palavra de Jesus. O que é que o João faz? Deita no peito, para ouvir o coração dele, para ouvir ele falar bem baixinho. Não foi à toa que ele foi chamado de discípulo amado. Discípulo amado é aquele que ama ouvir a voz de Jesus. Amém, querido? Agora preste bem atenção. Acho muito interessante. Um cara que eu gosto muito na Bíblia, eu admiro muito ele, é o Josias, né? Porque o Josias é um dos reis mais jovens de Judá. E quando ele estava assim com 18 anos, e o país entregue à idolatria, perdido, o templo fechado e tudo mais, uma tragédia. O Josias resolve reabrir o templo, resolve reformar o templo para que volte a adoração a Deus. E quando os caras estão ali trabalhando, escuta bem, quando os caras estão ali trabalhando, eles acham a palavra de Deus, o livro perdido. Irmãos, pensa, uma geração toda viveu sem a palavra, o livro estava perdido, olha só. Aí o Josias, que cresceu no meio daquela geração que não tinha Bíblia, ele nem sabia nada sobre aquilo, mas ele tinha um coração para Deus. Aí ele falou, mas o que é que está escrito aí? Aí o sacerdote foi ler para ele. Eu vou ler para você, e o sacerdote começou a ler a palavra para ele. A Bíblia diz que quando ele ouviu aquilo ali, ele rasgou as vestes dele, em sinal de tristeza. Ele diz, agora eu estou entendendo por que a gente está nessa situação de miséria. Nós somos um povo debaixo de promessa, vivendo na miséria. Eu estou entendendo, nós quebramos a palavra de Deus. Aí ele manda, não é, os sacerdotes irem buscar a profetisa Hulda, para que ela dê uma palavra para o rei. E aí eles vão lá e procuram a profetisa. Nós achamos o livro da lei, achamos o livro perdido. Irmãos, não há avivamento, nem individual e nem coletivo, sem reabibliamento. Tem alguém me entendendo aqui? Um avivamento, não sei o quê. Irmão, pode ser só barulho, se não tiver Bíblia, não é reavivamento. Porque oração sem palavra é abominável. Agora, olha que coisa interessante. Aí eles perguntam para ela, o que vai acontecer com Judá? Aí olha a resposta da Ruda. Eu acho que nós temos esse versículo aí, é 2 Reis 22, 18 a 20, tem, né, Cris? Na mensagem, legal. Na mensagem fica muito interessante, porque olha só o que ela fala, né? Ela manda dizer para o rei, ela manda falar assim, ó, já que o rei de Judá mandou vocês me consultarem, digam também a ele, assim diz o Senhor, sobre o livro que você leu, a palavra, já que você levou a sério a minha palavra, e já que você se humilhou arrependido e chorando diante de mim, também eu vou levar você a sério. Quem é que Deus leva a sério, irmãos? Quem leva a sério a sua palavra. O que é levar a sério a palavra? É gastar tempo com a palavra, é estudar a palavra, conhecer a palavra. Então a primeira coisa que eu vejo no Caleb é isso. Não é? Por que ele não se vê como um gafanhoto? Porque ele tem um relacionamento responsável com a palavra, ele leva a sério a palavra. Ele sabe o que a palavra de Deus diz sobre ele. Olha essa frase que eu achei do Hernandes Dias Lopes. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Olha para mim. Você não é quem você pensa que é. E nem é o que as pessoas estão dizendo de você. Você é o que Deus diz que você é. Como é que você vai saber disso? É na palavra. O que Deus diz ao nosso respeito? Que nós somos selados. Nós temos um selo, irmãos. Quando você anda por aí, você não sabe, mas você anda com selo pendurado. O diabo vê o selo.
Os anjos também veem o selo. Você tem o selo. Você tem o selo do Espírito Santo. Você é habitado pelo Espírito Santo. Sabe quem você é? Você é um redimido, comprado pelo sangue de Jesus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Sabe quem você é? Você é a habitação do Deus vivente. Você é o filho do rei. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é herança de Deus. Você é embaixador do Deus vivo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é corpo de Cristo. Você é o ramo da videira verdadeira. Você é a noiva do Cordeiro. Você é o povo mais vencedor da terra. Você não é gafanhoto. Você é príncipe. Pensa, os 12 eram príncipes escolhidos. Se viam como gafanhoto, os 10. Nós somos príncipes e nós não podemos nos ver como gafanhoto. Então, primeira coisa aqui, olha para mim. Primeira coisa, quem quer entrar na sua terra, na sua Canaã, o que é que tem que fazer? Tem que mudar essa mentalidade. Diga, mentalidade aprovada. Como que eu tenho uma mentalidade aprovada? Primeira coisa, falei para mim. Levando a palavra a sério. Nem vou te perguntar quanto tempo você passa com a Bíblia, mas faça essa reflexão hoje. Leve a palavra de Deus a sério. Amém, queridos? Tenha um relacionamento semanal com a palavra de Deus. Assim como você come pão todo dia, feijão, arroz, que o seu espírito coma, se alimente da palavra de Deus todo dia. Vamos lá, vamos avançar. Segunda coisa, quem quer entrar na sua Canaã tem que mudar a sua mentalidade. A primeira coisa é levar a palavra de Deus. A segunda coisa é nunca desistir. Irmão, nós temos que criar uma cultura. Você começou o negócio, Deus mandou para você fazer. Quem foi que mandou você parar? Né? Às vezes acontece muito isso, né? Pastor ouve muito isso, né, pastor Josué? Pastor ouve muito isso. Pastor, eu vi a glória de Deus, o Shekinah, aleluia. E Deus falou comigo da sarça ardente. Falou o quê, irmão? Que é para eu ficar aqui na igreja. Aleluia, chacarabara, vem. Aí daqui a pouco, cadê o irmão? Foi embora. Aí nós vamos atrás dele, ele mudou de igreja. Aí, mas por quê? Porque acabou meu tempo ali. Mas não foi Deus que te mandou ficar lá, ô miserável? Foi. Ele mandou você sair? Não, então tu é rebelde. Quem está me entendendo? Nós temos irmãos que, se Deus te mandou fazer algo, nunca desista. Vamos lá, vamos ver. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou, diga perseverou. Não, grita aí com fé, perseverou. Visto que houve nele outro espírito, outro ruach, outra mentalidade, e ele perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra. Quem é que entra? Quem tem a outra mentalidade. Quem é que entra? Quem persevera. Irmão, eu sempre digo que desistir é sair do lugar da bênção. Olha, eu falei em Palmas isso, porque eu não queria sair, não é? Eu queria ficar. O que você quer? Hilux ou Fusca 74? Eu quero Hilux. Tem certeza? Tenho. Mas quando Deus falou, sai, eu fui diante da igreja e disse, se eu ficar aqui, eu seria o pior pastor que vocês já tiveram, porque eu ficaria fora da vontade de Deus. Irmãos, o melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. Então, se Deus falou, acabou, é verdade. Então, se eu ficasse ali, eu estava saindo do lugar da bênção. Se eu não viesse para cá, irmão, aqui é o lugar da bênção para mim. Está entendendo? Aqui é o lugar da bênção. É impressionante como as coisas dão certo para mim aqui. Eu ando para o lado, aí eu sou abençoado. Eu ando para o outro, porque eu estou no lugar da bênção. Fica perto de mim, eu estou no lugar da bênção. Então presta atenção. Se você sai desse lugar que Deus te mandou, se você não persevera, você sai do lugar da bênção. A bênção chegou e você não estava lá. Então o Caleb perseverou nisso. Olha só o que diz Hebreus 10, 38.
Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, a desistência entristece a Deus. Mas estava muito difícil, muito gigante, terra que devora os moradores, muita dificuldade. Foi por isso que nós desistimos. Mas eu falei, eu dei minha palavra. A minha palavra estava empenhada nisso. Vocês duvidaram da minha palavra. Então, irmãos, se nós desistimos, nele não se compraz a alma dele. Isso é uma desonra. Quer ver? Presta bem atenção aqui para mim agora. E vocês vão aprender um princípio muito importante aqui, sobre perseverança. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala da semente, fica comigo. Ele fala da semente que caiu à beira do caminho e os pássaros comeram. Outra semente que caiu entre as pedras, solo muito duro, não tinha profundidade, morreu. Outras sementes que caíram entre os espinheiros, até que cresceu, mas os espinheiros a sufocaram. Mas a semente que caiu na terra boa, é interessante que ele fala assim em Lucas 8,15: a que caiu em terra boa, esses são... Quem são essas pessoas onde a semente cai e frutifica? Olha só, a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, quem está ouvindo a palavra aqui, ó, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto como? Como que eles dão fruto? Não está lá, fui eu. Dão fruto com perseverança. Como é que a gente dá fruto para Deus? Com perseverança, irmão. Jesus está falando aqui nessa parábola que se você persevera na palavra, você vai dar fruto. Entende? Se Deus falou, fica aí, não se mova. Mas está tudo dizendo. Não importa que o mundo está dizendo que você é gafanhoto. Não importa até que se você se olhe no espelho e se veja como um gafanhoto. Porque não importa como você se vê ou como os outros lhe veem. O que importa é como Deus diz que você é. Fica aí. Perseverança, né? Então, deixa eu te falar aqui, ó. No lugar, irmãos, que Deus mandou, no lugar da bênção, nós vamos ser fortemente provados e transformados pelas palavras que nós ouvimos e recebemos, sabe disso? Não é? Porque olha só, é muito interessante isso, porque olha só o que diz Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança. Quer que eu necessito? Quer que eu necessito? Perseverança, para quê? Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por que eu preciso de perseverança? Para alcançar a promessa. Se eu não tiver perseverança, eu não vou alcançar a promessa. Então presta atenção. Quando Deus te dá uma promessa, irmãos, não é? Ele está nos encorajando a fazer algo que sem aquela promessa nós não iríamos. Tem alguém aqui comigo, não? Presta atenção que eu vou falar, vou repetir. Quando Deus te dá uma promessa, como é que muita gente lida com a promessa? Assim, ó, eu recebi uma promessa. Tem uma promessa. O apóstolo lá, o profeta, falou comigo. Disse que eu vou ser. Não sei o que lá, o quê? Aí o que a pessoa faz agora? Ela vai dormir. Porque ela recebeu a promessa. Aí ela fica lá. E a promessa? 1 ano, 10 anos. Não está entendendo nada. E a promessa? 20 anos, 30, 40, 50 anos. E a promessa? Irmão, a promessa de Deus, escuta bem, a promessa é só para te encorajar. Olha o que Deus falou comigo, vocês sabem. Deus falou no meu coração assim, né? Porque eu estava relutante, né? Cara, sabe aqui, né? Aí Deus falou assim comigo, quando eu li a minha Bíblia, né? Vocês sabem da história. Lucas 8:25, não é? Levanta-te e vai para o sul. Levanta-te e vai para o sul. Quando eu terminei de ler, qual era a promessa? Que eu experimentaria lá as coisas que o Felipe experimentou, né? Que viriam alguns, como é que chama lá? Ministros das finanças da rainha, né? Que seriam coisas extraordinárias que aconteceriam. Aí eu levantei de lá diferente, aleluia, a promessa, eu tenho uma promessa. Ele me encorajou. Mas o que é que ele quer fazer? Irmãos, mais importante do que a promessa do final é o processo que eu vou passar. Quem está entendendo? Às vezes a gente não fala assim para um filho, se você passar do ano, né?
Se você passar, eu vou te dar sei lá, te dar algum presente. Vou te dar esse presente. Aí o menino fica doido. Você ia dar mesmo. Você já queria dar. Você já tinha falado pro marido, bora dar, amor, essa bicicleta para ele no final do ano, bora. Aí, bora. Mas, bora desafiar ele. Aí, irmão, no final do ano, nem é a bicicleta, a promessa, a coisa mais importante. O mais importante é o processo que ele passou. Ele estudou matemática, aprendeu a gostar de física. Ele tá menino obediente, estudioso. Ele mudou. Então isso aqui é muito, muito sério. Que vê o Davi recebe a promessa de que ele vai ser o rei de Israel. Beleza. O Samuel vai lá, unge o Davi, coisa mais linda, os irmãos ficam com inveja, o Davi foi ungido, agora ele é o rei. E cadê a coroa dele? Irmãos, ele voltou para cuidar de ovelha. Não aconteceu nada com ele, pelo contrário, a vida dele só piorou. Aí ele derrota o leão, derrota o urso, derrota o gigante. Irmãos, aquilo custou caro para ele, porque o rei ficou com inveja dele e começou a perseguir o Davi por 14 anos. Irmão, muita gente já tinha desistido. O quê? Eu recebi uma promessa de que eu vou ser o rei, e eu estou 14 anos só ralando. Não, chega. Quem está me entendendo que só vai entrar em Canaã quem perseverar? Quem tiver essa outra mentalidade, essa outra maneira de pensar, não é? Porque essa geração não entra, mas no Caleb eu vi outra maneira de pensar, porque ele perseverou em seguir a minha palavra. Ele ficou no lugar, não, daqui eu não saio. Ele disse, certamente vai dar certo, mas está dando tudo errado, não importa. Ele falou. Você vê a vida do José. O José é o cara que, aí ele sonha, o mundo se curvando diante dele, os irmãos se curvando, os feixes de trigo se curvando, não é? O sol e a lua, que representam governos, não é? O sol governa o dia, a lua governa a noite. Ou seja, Deus falou para ele que governos, governadores, autoridades se prostrariam diante dele. Aí ele, uau! Que palavra! Olha só, papai! Ele foi lá e contou, papai, olha só o que eu vou ser! Uhul! Os irmãos ficaram quase morrer de ódio dele, de inveja. E ele contava para todo mundo, olha o que vai acontecer comigo, aleluia! Diga glória a Deus! A inveja dos irmãos. O que acontece com José? Poço. Tudo piorou para o cara. Ele foi para o fundo do poço, literalmente. O que aconteceu com ele? Ele foi para a prisão. Quanto tempo ele passou lá? 13 anos. Vocês estão me entendendo ou não? Então, irmãos, a promessa, ela só é uma motivação para eu passar pelo processo com perseverança. Quem tem uma promessa aqui? Oh, coitado. Mas o que eu quero dizer para você? O que eu vim aqui dizer para você? Rapaz, não te move daí. Não desiste. Imagina, né? Eu estava falando com a Meila hoje de manhã. Imagina o Gideão. O Gideão com medo, né? Malhando o trigo no lagar. Com medo, e Israel sendo dominada pelos midianitas. Os caras roubavam tudo, e o que eles não roubavam, a Bíblia diz que eles destruíam só de maldade. E os caras estavam passando fome, os israelitas. Aí Deus chama o Gideão, Gideão, eu te escolhi, você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Eu, Senhor, mas eu sou o mais pobre, a minha família não tem como. Deus disse, é você, rapaz, você é o cara. Aí o Gideão, então tá bom, eu vou, Senhor. Dá uma prova aí que é o Senhor mesmo, não é? Se o novelo de lã ficar molhado e a terra seca, foi o Senhor. Deus fez. Senhor, não leva mal, mas o senhor pode fazer o contrário agora? Deus fez, não é? Aí o cara tem a palavra, o cara tem a convicção. Deus falou comigo. Aí ele reúne o povo, pessoal, a igreja, pessoal, deu certo. Deus falou comigo, vamos todo mundo. Aí, rapaz, ele toca a trombeta, Deus faz um milagre. 32 mil soldados se apresentaram. Todo mundo lá. Mano, estamos juntos, Gideão.
Aí o Gideão, uau, essa palavra é de Deus mesmo. Aí quando o Gideão pensa que o negócio vai rolar, não é? E aí tinha uma lei que dizia assim, que quando o exército ia para a guerra, o sacerdote tinha que se levantar e dizer, quem tiver com medo, pode voltar. Ou quem tiver recém-casado, pode voltar. O Gideão não vai voltar ninguém, nem precisava falar isso, mas tudo bem, tem que falar, beleza. Irmão, o Gideão tomou um susto, porque ele já perdeu de cara. Ele já perdeu de cara. Só sobraram 10 mil soldados. Ele já perdeu 22 mil. Quem está comigo aqui? Quem já se sentiu assim? Não é? Eu estava falando para a Mila quando a gente chegou aqui. Vamos lá, Deus falou, aleluia. Aí já saiu uma turma para a Porta do Iguaçu. Aí disse, não, tudo bem. Aí já saiu o meu tesoureiro. Aí vai embora o pastor Canté. Aí, meu irmão, aí fulano, quer sair da igreja? Eu estava dizendo, por favor, irmão, não vá. Eu chegava aqui no domingo, irmão, só aquele pouquinho de gente. Por dentro eu estava desesperado, mas eu sabia, e eu sei, que Deus me deu a promessa. E eu vou entrar nessa Canaã, e eu vou conquistar essa terra que Ele me prometeu, mas com perseverança. Com perseverança. Com perseverança. Vocês estão me entendendo ou não? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para mudar minha maneira de pensar para eu entrar em Canaã? O que eu tenho que fazer? Levar a palavra de Deus a sério, não é? Deus falou, então eu vou levar a sério. E qual que é a segunda coisa? Fala para mim. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Fala aí para o seu irmão do lado assim, olha. Não pode desistir. Não pode desistir. Não pode. Não pode. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos lá. O Senhor prometeu, certamente nós prevaleceremos. Aleluia. Deixa eu terminar. A última coisa aqui. Essas pessoas que têm essa mentalidade que agrada, que é aprovada por Deus, essas pessoas que vão entrar em Canaã, essas pessoas que não têm a mentalidade do gafanhoto, elas veem as dificuldades como oportunidades. Bora gritar isso bem forte? Bora gritar isso bem forte? Presta atenção, calma lá. Diga assim, levar a sério a palavra. Nunca desistir. Ver as dificuldades como oportunidades. Eu nem vou perguntar para você aqui, se tem alguém aqui passando por alguma dificuldade. Se tem alguém aqui passando por alguma dificuldade, eu quero que você olhe para essa dificuldade como uma oportunidade. Vamos aprender com Caleb. Números 14, 9. Olha o que o Caleb diz. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Por quê? Como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Os caras estão vendo os inimigos como gigantes. Eles são gigantes. Presta atenção. Eles estão se vendo como gafanhotos. Como é que o Caleb está vendo? Uau! Que pãozão! Não é? Uau! Tem comida para todo mundo, galera. Entende? É igual o Davi, né? O gigante está lá e tal, e os caras estão tudo com medo do gigante. O que é que o Davi vê? Cara, ele é grandão. Eu não vou errar nunca essa cabeça. Que oportunidade, cara. Olha só o cabeção dele. Se eu acertei naquela ovelhinha lá, naquele leãozinho ali, né? Rapaz, na cabeça do leão. Eu não vou errar essa cabeça. Rei Saul, deixa eu lá, eu acerto. Eu tenho certeza. Dificuldades são oportunidades, irmão. Porque depois, é interessante, depois que o Davi venceu o gigante, a vida dele já começou a mudar. O rei já transformou ele em escudeiro, não é? Então a dificuldade é o pão da nossa fé. Bora gritar isso? A dificuldade é o pão da minha fé. Lembra quando
Jesus recebeu a notícia de que o Lázaro estava doente, não é? Aí Jesus recebe a notícia. Ele fica mais 2 dias ali antes de sair, vocês sabem da história. Aí ele fala assim: pessoal, fica tranquilo, o Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos disseram: mas se ele está dormindo, deixa que ele vai acordar. Jesus disse: o Lázaro morreu. Mas olha o que ele vai dizer: o Lázaro morreu, mas por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Amém? Então, Jesus estava vendo aquela dificuldade como uma oportunidade para os discípulos crerem que Ele era Deus. Amém, queridos? Porque os sacerdotes acreditavam que até o 3º dia um homem poderia ressuscitar. Nunca ressuscitou, mas poderia ressuscitar. Então Jesus esperou até o 4º dia. Agora não tem mais esperança. Só Deus pode fazer isso. Ele era Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. E ele disse: graças a Deus que eu não estava lá, porque agora vocês vão crer. Quem está comigo? Não é? Então, irmãos, dificuldade, não se assuste com as dificuldades, elas são oportunidades para o nosso crescimento. Amém? Eu vou terminar quando Jesus está ali pregando e tem gente desmaiando de fome. E aí ele diz: o que é que nós temos para alimentar essas pessoas? Alguém chega lá e diz: nós temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas isso é insuficiente para toda essa gente. Então presta atenção, uma dificuldade, uma grande dificuldade. Pessoas desmaiando de fome e só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma grande dificuldade. Então escuta bem, que a primeira coisa que Jesus faz, olha só, eu quero te falar isso, quero te ensinar isso. Marcos 6,41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ou seja, a insuficiência, ele ergueu os olhos aos céus, e o que é que ele fez? Abençoou. Então presta atenção, quando você passa por uma dificuldade, o Senhor se aproxima e te abençoa. É igual ali na criação, né? Lembra? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, uma dificuldade. O Espírito de Deus se aproximou e pairou sobre a face do abismo. Então, você não está sozinho quando você está passando por uma dificuldade, diga glória a Deus. Mas escuta, quando você passa por uma dificuldade, você e eu passamos por uma dificuldade, Ele se aproxima para nos consolar, Ele é o Espírito Consolador. Então Ele abençoa. Agora, olha a segunda coisa que Ele vai fazer. Jesus parte o pão, olha, presta atenção. O texto diz assim, olha: tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, presta atenção, quando a gente passa por uma dificuldade, Ele se aproxima, por isso que a gente tem que ter intimidade, a gente tem que orar, a gente tem que ler nossa Bíblia, Ele está perto. Mas, irmãos, a segunda coisa que Ele vai fazer, Ele vai quebrar, diga ai. Aí é que muita gente desiste, porque vai doer, a gente vai sentir que, está difícil, porque está quebrando, diga glória a Deus, não é? Mas a terceira coisa que Ele faz, Ele distribui, aí que piora, porque você sente que você está perdendo, que você está diminuindo, não é? Então Ele aproximou, te abençoou, beleza, Ele te confortou, mas Ele quebrou, agora Ele está distribuindo. Mas a quarta coisa que Ele faz é o milagre da multiplicação. Quem está me entendendo, irmãos? Que nós precisamos perseverar, que nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, que nós precisamos ver as dificuldades como oportunidades para o nosso crescimento. Amém? Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Vai dar certo. Nós, porém, a Bíblia diz, 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma mentalidade que agrada a Deus, uma mentalidade aprovada por Deus. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você, especialmente você, pai de família, que talvez esteja passando por dificuldade, que esteja diante desse dilema, tão difícil conquistar isso, tão difícil, mas quem vai entrar, quem vai conquistar, são aqueles que tiverem essa mentalidade aprovada. Encha a sua mente com a palavra de Deus.
Não desista. Se Deus te deu uma palavra, não desista. Não se mova por uma circunstância. Não se mova por uma circunstância. Ah, mas a circunstância. Ah, mas eu estou sendo pressionado. Não se mova por essa circunstância. Se você tem uma palavra, fique aí. Não saia do lugar da bênção. E olhe para tudo isso. Olhe para tudo isso como uma oportunidade para o seu crescimento. Como pão, podemos devorar essa situação. Essa situação vai nos fortalecer como pão, vai alimentar a nossa fé. Essa situação vai virar um testemunho para a gente contar. O meu pior lugar, o meu pior momento de derrota vai virar o vale da bênção, vai virar o meu lugar de testemunho, em nome de Jesus. A minha pior vergonha vai virar a minha maior honra. No lugar da vergonha, a Bíblia diz: o Senhor nos dará dupla honra. Dupla honra. Mas se você desistir, você não vai ver isso. Se você não encher a sua mente com a palavra, você não vai ver isso. Se você olhar essa dificuldade só como dificuldade, você não vai ver isso. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, por esse dia dos pais. Obrigado, Senhor, obrigado por esses varões. Quando o Senhor quis mostrar o teu amor por nós, o Senhor se revelou como nosso Pai. Como quando o Senhor quis mostrar, nos ensinar o que Jesus vinha fazer, o Senhor nos apresentou o pai Abraão, que não negou o seu filho amado. Obrigado, Senhor, por esses varões, por esses sacerdotes, por esses pais, por esses líderes. Ó Deus, eu clamo, Senhor, que eles recebam, que eles busquem essa mentalidade aprovada, essa mente do Caleb, esse espírito do Caleb, e eles sejam um modelo de levar a palavra de Deus a sério, eles sejam modelos de nunca desistirem das promessas de Deus, eles sejam modelos na sua casa de olharem as dificuldades como oportunidades. Oh Deus, nos sara nessa noite, eu oro, coloca a mão no seu coração, Senhor, assim como às vezes a gente ora aqui contra enfermidades, o Eriel orou agora contra doenças no corpo, eu oro agora, Senhor, contra essa doença espiritual. Oh Deus, essa doença, essa síndrome do gafanhoto, que faz o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que foi salvo, o povo que saiu do Egito, se vê como derrotados, como impotentes, como incapazes, como menores, como insuficientes. Senhor, nos cura, Senhor, nos cura dessa doença nessa noite, em nome de Jesus.